Olá pessoal, voltei, boa noite. Tá bom o som aí? Estão ouvindo? Ok, então vamos lá. Bom, obrigada aí pelos elogios e parabéns aí no chat e no Facebook e no Twitter e por e-mail e no site e no blog. É muito legal isso. Obrigada pela consideração de vocês. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber, tá, em relação ao AutoCAD é a questão de unidades, tá? Então, nós vamos começar do início, do princípio, vamos fazer de conta que vocês estão começando a aprender, tá? Então, vai ser uma série, né, um seriado só sobre configuração de impressão, mas desde o básico do básico, tá? Assim, outros usuários, né, outros membros que têm dúvidas podem tirar essas dúvidas do começo ao fim, né? Então, ninguém nasce sabendo tudo. Então, às vezes, uma coisa que para mim é básica, para vocês pode ser o pulo do gato, né? Então, a gente vai começar do básico. Bom, como a gente vai começar do básico, a gente vai trabalhar com a unidade milímetros inicialmente, tá? Eu até tenho alguns exemplos aqui com plantas baixas em centímetros, tá? Plantas baixas em metros também, tá? Que serão assuntos das próximas aulas. Então, como configurar a impressão, se eu estou trabalhando em metros, como configurar no model, como configurar no layout. A mesma coisa com centímetro, se eu estou trabalhando com centímetro, né? Como que deve ser essa configuração, como é que eu vou imprimir isso na escala, tanto no model quanto nos layouts, né? Então, vamos por partes, vamos brincar de Jack Estripador. Tá bom? Então, primeiro de tudo, milímetros, tá? Você começou um desenho, primeira coisa que você faz, você vai lá no menu Format Units, supondo que você está trabalhando com milímetros, tá? E você define a unidade métrica para milímetros, tá? Ok, beleza. Fiz o meu desenho, deixa eu até apagar esse bloco. Esse bloco que eu acabei de apagar, ele é assunto da aula de blocos dinâmicos, que começa na terça-feira, a nova série. Então, nós estaremos com duas séries em andamento, configuração de plotagem e blocos dinâmicos. Então, esse bloco que eu apaguei, que eu vou inserir novamente daqui a pouco, vocês vão aprender a fazer na aula de blocos dinâmicos. Para a gente não misturar muito as coisas, né? Senão, daí eu ensino a fazer aqui, e daí na aula de blocos dinâmicos eu ensino de novo, e a gente vai ter um assunto repetido. Então, vamos aproveitar o tempo, ok? Bom, as impressoras. Vamos falar de impressora agora. Quando você instala uma impressora, qual é a unidade dela, né? Quais são as unidades que aparecem aqui para você definir as escalas? Milímetros ou polegadas, certo? Estão vendo ali? Ó, deixa eu até diminuir aqui para mostrar melhor. Olha aqui, ó. Então, toda e qualquer impressora, não só no AutoCAD, mas do Windows em geral, Word, Excel, Corel, né? Mas, falando em AutoCAD, toda e qualquer impressora ela vai trabalhar. Você vai poder configurar a escala e o tamanho do papel em milímetros ou polegadas.
certo? Então, por isso que a nossa primeira aula a gente vai ter na unidade em milímetros, para vocês entenderem essa relação, tá ok? Bom, vamos cancelar aqui, deixa eu voltar para a tela grande. Ok. Vocês estão começando agora, vocês não sabem o que é model e o que é layout. Então, vocês vão clicar aqui e vão ficar perdidos. Então, vamos começar pelo Model Space, certo? A tela do AutoCAD é similar a uma prancheta. Só que, na prancheta, você tem a limitação do tamanho do papel, certo? Se você vai usar um papel A4 e você vai fazer um desenho nesse papel, você só vai poder usar a escala real se o tamanho do objeto couber dentro desse papel. Aliás, for até um pouco menor, porque daí você tem as vistas, né, para fazer. Então, geralmente leva-se em conta 3 vistas. Como esse é um desenho de uma flange, 2 vistas é o suficiente, tá? Mas se a peça que você está representando as vistas for maior que o tamanho do papel, o que acontece? Você tem que desenhar com uma escala menor, uma escala reduzida. 1 para 2, 1 para 5, 1 para 2,5, 1 para 10, dependendo do tamanho da peça, dependendo do tamanho do desenho, certo? Isso no papel, tá? Se você tem 1 a 3, ou seja, você tem a limitação do tamanho do papel. O ponto é esse. E no AutoCAD? Bom, no AutoCAD, essa tela que a gente tem, a tela gráfica, ela é uma tela que não tem um tamanho, assim, não tem limite. Até tem uma variável chamada limits, que a gente pode até ligar essa variável, né? Então, eu defini ali os limites e vou ligar. Tá. Não sei se vocês estão conseguindo ver o grid. Acho que não, né? Deixa eu fazer o seguinte. Agora dá. Tá. Se eu dou zoom all, ele vai pegar o limite que eu defini aqui. Se eu dou zoom extend, ele vai pegar o limite dos objetos desenhados, tá? Só que com essa variável ligada, olha o que acontece. Eu não consigo desenhar fora dela, então é como se eu estivesse definindo um limite mesmo para minha tela do AutoCAD, tá? Então, é como se eu estivesse voltando para a prancheta. Então, eu defini que o meu tamanho de tela deixa eu desligar aqui, para eu fazer um retângulo qualquer. E vou definir os limites aqui, que é esse retângulo. Então, a área que eu tenho aqui no AutoCAD é esse retângulo. Isso se os limites estiverem ligados, tá? Para simular uma prancheta de verdade, tá? Só que, se o AutoCAD oferece para mim uma prancheta de tamanho infinito, né? Por que eu vou ligar essa variável limits? Né? Não tem lógica isso. Então, se acontecer com vocês, de vocês estarem dando zoom ou pan e o AutoCAD ele der uma travada, quando a gente quer que acontece, não aparece, né? Você vai dando zoom ou pan e chega um momento que ele não vai mais. Isso já deve ter acontecido com vocês, tá? Maneira de resolver isso, digita limites, off e regen. Pronto.
já desbloqueia o limites do AutoCAD, tá ok? Bom, vamos continuar. Então, eu tenho a minha tela aqui, que é uma prancheta de tamanho infinita. Preciso desenhar em escala? Não. Ah, mas a peça é uma hélice de um navio. E daí? Qual o problema? Desenha na escala real. Ah, mas a peça é do tamanho de uma cabeça de alfinete. Eu tenho que fazer ela maior. Não, você vai fazer ela exatamente do tamanho real. Você vai definir escala na hora de imprimir. Então, pessoal, uma coisa que eu sou contra, mas existem pessoas que fazem assim porque aprenderam assim, porque acham mais fácil, mas eu sou contra trabalhar com desenho escalado no AutoCAD, tá? A única coisa que eu permito escalar no AutoCAD, e isso só em casos extremos, é se eu for fazer a impressão no Model e eu precisar da margem, né, do carimbo no Model. Então, dependendo do tamanho, essa margem ou carimbo vai ter que ser escalada, né, para que o desenho possa ficar dentro dela, tá? Mas geralmente, o que eu faço? Eu não escalo, eu desenho na escala real, independente do tamanho dessa peça, do tamanho da casa, do tamanho do objeto que você está desenhando, tá? E aí então vocês vão ver depois a impressão no layout em que você dá a escala, dá o fator de escala na viewport, não no objeto, tá? Essa eu julgo que é a maneira correta de trabalhar. Eu julgo, para mim, né? Existem pessoas que discordam. Não, mas tem que escalar o bloco. Por quê? Se já está no layout, não tem porquê. Mas vamos por partes. Ok, eu tô com essa peça, esse desenho aqui, que está no Model Space, tá? Eu vou fazer um retângulo aqui em volta dele e vou tirar a distância diagonal para eu ver. Δx é a distância em x, né? A distância linear entre esses dois pontos. São 171 unidades, como eu estou trabalhando com milímetros, 171 milímetros. Δy, 121 milímetros. Bom, se o meu A4 tem 210 por 297, opa, olha lá, o desenho cabe no tamanho A4 e eu não vou precisar usar nenhum artifício, não vou precisar escalar, não vou precisar fazer nada, tá? Ó, se eu tirar aqui, deixa eu até colocar explicar para vocês aqui, ó. Quando eu pego dois pontos diagonais, o AutoCAD me dá a distância entre esses dois pontos, que é o valor de 209 e alguma coisa, o ângulo em relação ao plano XY que existe entre esses dois pontos, tá? E o Δx e o Δy. O que é o Δx? É a projeção deste ponto e deste ponto no eixo X. E o Δy é a projeção deste ponto e deste no eixo Y, certo? Então, não há necessidade de eu tirar uma distância horizontal e depois uma distância vertical. Eu tiro uma distância diagonal e eu tenho as duas distâncias ao mesmo tempo, com um só comando. Ok? Mas voltando aqui, então eu já sei que esse desenho cabe no tamanho A4, tá? Eu já tenho um bloco pronto, que eu vou inserir na escala de 1 para 1. Esse bloco ele foi feito em milímetros. E ele tem também os atributos.
Ok. Cabe no A4, tranquilo, né? Só para vocês verem aqui, olha, se o meu desenho fosse maior, não caberia no A4, então eu precisaria de uma margem A3, né? Então eu já tenho essa margem A3 aqui pronta no próprio bloco. Como ela é um bloco dinâmico, eu tenho 4 tamanhos de margens aqui que já estão prontas e configuradas, ó. Tenho o A1, o A2, o A3 e o A4. Para esse desenho, para esse desenho a melhor opção, né, é o tamanho A4, tá? Esse bloco, pessoal, ele está disponível nos arquivos dos meus exercícios dos livros de AutoCAD, tá? É o bloco padrão que eu uso para os exercícios do livro. Então, basta vocês abrirem qualquer um dos exercícios dos arquivos DWG do livro, abrir o Design Center e ir lá em blocos. Vocês vão encontrar aqui o bloco ABNT. Então, até na última aula de dicas de AutoCAD, eu mostrei o Design Center, mostrei criação de tool palettes, certo? Então, daí você tem como pegar esse bloco de outro arquivo para inserir no seu arquivo, ok? Então, esse bloco já está pronto. Se vocês quiserem, é só fazer o download lá no site CAD Klein, downloads, exercícios, livros e os meus livros. Todos os arquivos da DWG que eu tenho os exercícios, que eu uso o bloco, é esse bloco aqui que eu uso, tá? Lembrando que é um bloco dinâmico, tá? E como a maioria dos meus arquivos são feitos em AutoCAD educacional, vocês já sabem o que é isso, significa que se você usar esse bloco, que é parte de um arquivo educacional, em outro AutoCAD que não seja educacional, o arquivo em que você estiver usando esse bloco vai se transformar em um arquivo educacional. Isto significa que aqui toda e qualquer impressão vai aparecer essa tarjinha aqui, ó, produzido por um produto educacional da Autodesk. Tá ok? Então, só para vocês saberem. Luciana, depois que eu usei teu bloco, o meu arquivo ficou doido, fica aparecendo isso daqui na hora da impressão. Vai aparecer mesmo. Eu uso software educacional. Então, como é que você resolve isso? Bom, aí você vai resolver isso assistindo às aulas e criando o seu próprio bloco dinâmico. Assim você não vai precisar usar o meu. E você vai poder criar o seu e customizar o seu bloco da maneira que você bem entender, né? Colocando as informações que você bem entender. Bom, voltando. Ok. Agora, esqueçam o layout, nós estamos no model e o model é o nosso assunto, é a nossa praia hoje, certo? Agora, já inseri o carimbinho, né? Não vou perder tempo completando as informações aqui. Isso daí vocês fazem depois. E agora para imprimir? Bom, comandinho plot, certo? E através dessa caixa de diálogo você já tem acesso às configurações de plotagem e à plotagem em si. Mas se você quiser só configurar a plotagem, nós vamos lá em Output, Page Setup Manager, Model, Modify, certo?
Impressora que eu vou usar aqui, provavelmente no meu não tenho aqui, porque eu não tenho nenhuma outra impressora de sistema instalada. Eu só tenho os drivers virtuais aqui que vieram com o Windows e com o AutoCAD, tá? Mas aqui você vai escolher o tamanho você vai escolher a sua impressora. Lembrando que eu vou escolher o DWG to PDF, ISO A4, e ele vai gerar um arquivo PDF, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como adicionar um tamanho de folha customizado aqui, tá? Para vocês poderem poderem usar 100% do tamanho da folha, tá? Bom, vamos lá. Escolha a impressora, tamanho de papel. Então nós temos aqui os tamanhos disponíveis, né? Eu vou pegar cadê? ISO Full Bled A4. O que eu vou plotar? Nós temos aqui Display, Extents, Limits e Window. O Window é o que eu vou escolher. E o Window. Aí eu venho aqui e seleciono, olha, 2 pontos diagonais, que é a área de impressão que eu quero, tá? Eu posso pedir para centralizar na impressão, escala 1:1, certo? Por enquanto, eu vou dar um preview. Ok. E dou um ok de novo e close. Então, quando eu vier aqui no preview, eu tenho a pré-impressão, né, já prontinha. Agora, vamos voltar lá no Page Setup, Modify. Agora eu vou entrar em Properties, tá? Vou lá em Custom Paper Sizes, ADD, iniciar do zero, que é a primeira opção. Widget, largura, height, altura, 210 por 297. Quando você vai imprimir um A4, né, você vai gerar um arquivo utilizando o driver para gerar PDF ou gerar DWF ou gerar PLT, o AutoCAD tem aquelas margens de segurança aqui, né, que são essas margens aqui. Numa impressora real, numa impressora física, você não tem como utilizar 100% do papel. Isso acho que não é novidade para ninguém, certo? Mas numa impressão virtual, em que você gera um arquivo para visualizar ou imprimir posteriormente no computador, você pode zerar essas margens. Então você consegue ter um aproveitamento de 100% da folha que você está customizando ali, tá? Não vou mudar o nome, vou deixar user 1. Ah, claro. Pessoal, aqui eu tive que mudar porque eu já tinha, né, aquela ali. Então, como não é a primeira vez que eu estou fazendo, ele pede para eu alterar, tá? Ok, ok. Aí, todos os papéis, todos os tamanhos de folha que vocês criarem, tá? Nessa lista aqui, vejam que ela está em ordem alfabética, exceto os que vocês criarem, tá? Então, olha, vejam aqui, ó, eu vou voltar aqui para o ISO Full A4. Vocês estão vendo aqui esse retângulo vermelho? Ele mostra ali o que? O tamanho do papel e a área disponível para impressão.
Então, como o meu desenho é maior que a área disponível para impressão, ele mostra essa margem vermelha, que diz que os objetos que eu tenho na tela excedem o tamanho do papel, tá? Excedem, no caso, o limite da área de impressão, não o tamanho do papel, ok? Aí, quando eu crio um novo tamanho de folha, olha aqui, ó, paper size 210 e área disponível para impressão 210. Eu não sei se está aparecendo para vocês aí, mas aqui para mim aparece essa telinha mostrando. Não, eu estou vendo aqui no outro vídeo, não está aparecendo. Deixa eu... Ó, é esta caixinha aqui, olha, que eu quero, que no caso não aparece durante a transmissão, então olha lá, estão vendo? E deixa eu voltar aqui pro ISO Full, tá, que seja essa. E quando tá a marquinha vermelha, ele diz ali, olha, área disponível para impressão 208 por 295 e mostra esse retângulo vermelho em volta, tá? Então vamos pegar 100% do tamanho do papel. Vamos dar um preview. Vocês não vão perceber praticamente nenhuma alteração aqui. Num tamanho A3 a gente consegue perceber, tá? Então, mas não se desesperem que a gente vai ver o tamanho A3 na próxima aula, que a gente vai trabalhar com centímetros e com uma planta baixa. Tá bom? Bom, e estilo de impressão? Nós temos alguns estilos que já vêm prontos no AutoCAD, né? Que é o ACAD, o DWF, o Grayscale, o Monochrome e esses Screening, tá? Se eu definir o ACAD, o que acontece? Ele vai imprimir o desenho tal qual eu tenho na tela, com as cores que eu tenho na tela, certo? Se eu pedir Monochrome, eu vejo o desenho colorido na tela, mas na impressão todas as cores são impressas na cor preta. Ok. E como é que eu crio um novo estilo, né? Porque não pode ser, só tenho duas opções, né? O ACAD ou o Monochrome e todas essas outras, mas as mais usadas, né? Mas eu quero configurar um novo estilo. Então, nós vamos aqui no New, iniciar do zero, avançar, novo estilo. Opa. Plotagem Lu. Eu marco essas duas caixinhas, que é usar esse estilo de plotagem para este desenho e usar esse estilo, essa tabela para novos e outros arquivos de desenho, tá? Então, para que esse plot style fique disponível para outros desenhos, eu preciso marcar essas duas opções. Aí agora eu vou lá no plot style. Essas aqui são as cores que eu posso utilizar no desenho, aqui na tela do AutoCAD, tá? Vejam que você tem da cor 1 até a 255. Aqui define qual é a cor que vai ser usada na impressão, tá? Então, como eu quero tudo na cor preta, eu seleciono todos. Como é que eu fiz isso? Clico na primeira, seguro a tecla Shift no teclado e clico na última. Então, ele seleciona todas essas cores. E aqui eu mudo para Black. Ok, até aqui nada novo.
e as espessuras agora, né? Bom, eu vou selecionar tudo de novo e vou definir uma espessura de 0,25. Ok. Agora eu vou pegar a cor 1. Cor 1 eu vou usar para cotas aqui no desenho. Então, cotas, ela é mais fininha, né? E a cor 3, que é a Ashura, também. Então, eu ponho 0,1 para essas duas. Se eu precisar, depois eu volto aqui e altero. Save e Close, concluir, tá lá o estilo. Ok e Close. Tá. Deixa eu desmarcar isso daqui, senão vocês não vão entender. Assim, tem a cor azul também, né? Aliás, não preciso. Venho aqui, mudo cotas também para vermelha. Ok. Certo. Olha lá. Então, a linha do contorno está mais grossa. As achuras e as linhas de cota estão mais finas. Foi isso que eu defini lá no estilo de plotagem, no plot style, certo? Agora eu quero mostrar para vocês isso aqui, olha. Vocês viram que agorinha há pouco eu vim aqui nessa caixa e desabilitei essa opção. O que é isso? Display Plot Styles. Ele mostra na tela, não só no layout, mas no model também, tá? O desenho, como ele vai ser impresso, nas cores que ele vai ser impresso. Olha lá. Nas cores e na espessura, inclusive, tá? Então, vocês vão olhar aqui, ó, pô, mas o desenho tá colorido, tinha cores aqui, né? O que aconteceu, né? Então, foi só isso, tá? Se acontecer com vocês, é só vocês irem lá no Page Setup e desmarcar esta opção. Aí vocês vão ter a visualização com as cores que vocês definiram nos layers. Agora tem mais um detalhe, tá? Nós temos aqui no AutoCAD 3 tabs com cores: o Index Color, o True Color e o Color Books. Para você utilizar o Plot Style, veja que lá no Plot Style você não tem aquelas 3 tabs, tá? Tem essas outras aqui, mas o que a gente vai usar é o CTB. Você tem da cor 1 até a 255, sendo que as 7 primeiras cores do AutoCAD, além de um número, tem um nome também, né? Então, red, yellow, green, cyan, blue, magenta e black or white, dependendo do fundo de tela que você estiver usando, tá? Isso significa que se você utilizar um padrão de cor aqui do True Color ou do Color Books, o que vai acontecer com o teu estilo? Não vai acontecer nada, simplesmente ele já era, né? Então, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Estamos usando a cor vermelha aqui, deixa eu pegar um vermelho aqui parecido. Aqui vou pegar um verdinho
parecido. E aqui um outro vermelho, certo? Vejam aqui, olha, as cores são similares, tá? Mas não são exatamente as mesmas cores. Olha lá. Ele não faz a conversão. Não tem como usar o plot style que eu criei com essas cores, porque eu não tenho essas cores lá na tabela de plot style, tá? E se eu mudar para monochrome? Da mesma forma, eu não tenho. Então, isso significa que quando você for definir a cor do layer e você estiver trabalhando com plot style CTB, use as cores que estão em index color, porque são essas cores que vão ser que você vai poder configurar no plot style, tá? Então, sempre usem as cores do index color. Eu prefiro usar essas sete aqui primeiras, e só quando eu tenho mais layers é que eu utilizo alguma outra aqui, né, de tons pastéis ou tons mais vivos, tá? Então, ó, as cores padrões, ok? Aí sim eu vou conseguir. Muito bem. Agora, vamos efetivamente fazer a impressão. Vamos dar um preview só para conferir. Certo? Escala 1:1, né? E ok. Vou salvar aqui. Pronto. Olha aqui. A impressora que já vem com o AutoCAD, por padrão, ela já vem com as configurações ativadas para mostrar layers, ó. Então, mesmo no PDF, se eu quiser desligar algum layer, olha lá, vou tirar as achuras, eu consigo, tá? E vocês também podem utilizar o comando Export PDF, faz a mesma coisa, tá? Vocês podem até entrar aqui em Options, ó. E aqui vocês podem definir se vocês querem que a informação do layer seja incluída no arquivo PDF ou não. O que é a informação do layer? São os layers, tá? Então, eu vou pedir para não incluir, para vocês verem a diferença, tá ok? Ok. Save. Olha lá. Nossa. Desculpa, pessoal, esqueci de configurar aquela. Mas vejam aqui, o que eu queria mostrar é que os layers aqui, olha, já não aparecem. E na outra impressão os layers são mostrados. Ok? Deixa eu só dar uma olhadinha no meu script. Tá. Bom, arquivos DWF e DWFX a gente vai ver na próxima aula, junto com a impressão em centímetros. E daí a gente vai ver também layout. Certo? Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem alguma pergunta. Ninguém tem pergunta? Já são 9h23, Alessandro.
Se eu quiser fazer o sorteio e manter o ritmo, né, de 1 hora de aula, eu preciso finalizar aqui e voltar para a webcam. Edilson, no live stream não, eu até comentei isso na aula passada, que como a conta que eu tenho no live stream é gratuita, eu não tenho como fazer a transmissão em HD, tá? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou gravando as aulas com o Camtasia e essas aulas estão numa resolução excelente, tá? Até tem uma no meu canal do YouTube, que é Dicas de AutoCAD parte 4. Tem ela na resolução original do live stream e tem ela na resolução HD do Camtasia, tá? Então eu upei a mesma aula 2 vezes com 2 resoluções diferentes para vocês verem a diferença, tá? Só que essas aulas que eu estou gravando agora com o Camtasia, elas vão fazer parte do DVD, tá? Então, no live stream é gratuito, é na resolução que o live stream permite. Então, você quer a aula em alta resolução? Tem, tá no DVD que eu vou lançar na semana que vem na loja. Tá bom? Respondida a pergunta, Edilson. Clebson, geralmente para arquitetura a gente não trabalha com milímetros. A gente trabalha ou com centímetros ou com metros, justamente por causa dessa questão da quantidade de zeros, né, que você tem que utilizar. Então a gente utiliza o bom senso, tá? Se você vai fazer no caso da arquitetura, tá? No caso de desenho técnico, mecânico, aí não tem como fugir, é milímetro mesmo. Mas, como o AutoCAD permite, né, que você a prancha continua 1:1, você quer dizer o carimbo, Alessandro? Muda na hora de imprimir, é o que o Clebson falou. Aí a gente vai trabalhar com layout. Aí é com layout, mas sempre na escala 1:1. O que a gente vai fazer é a escala na viewport. Respondido? Alessandro, só na impressão. Eu vou mostrar isso na quinta-feira que vem. Que na terça é blocos dinâmicos. Aí na quinta a gente vai ver isso. Tá bom? Pessoal, eu vou finalizar a transmissão aqui do computador, mas não saiam daí que eu volto com a webcam no notebook para a gente fazer então o sorteio, tá? E eu conversar mais um pouquinho com vocês, tá? Então, não percam a próxima aula, que a gente vai estar vendo a continuação desse assunto. Muito obrigada a todo mundo que participou e eu já entro online na webcam para a gente poder continuar a nossa conversa.